programa de hoje a gente vai falar sobre o uso de drones para agricultura. De acordo com a ANAC, o Brasil tem 70 mil registros no sistema de aeronaves não tripuladas. Com esse crescimento acelerado e o mercado aquecido, muitos investidores passaram então a investir em startups como a Arpac, startup especializada em serviços agrícolas com drones. A empresa já captou 2,5 milhões de reais desde a fundação. Participa aqui conosco o Eduardo, ele é CEO da empresa. Olá, Eduardo Goel, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, é um prazer falar com vocês e com os telespectadores. Prazer é nosso. Eduardo, então conta pra gente um pouquinho aí da história da empresa, né? Quando você viu esse potencial de mercado? Claro. A empresa foi fundada em 2015, eu era piloto de avião, eu voei algumas aeronaves pequenas e tive um acidente numa região agrícola. Então eu trabalhava no sul do Rio Grande do Sul, sofri um acidente, uma aeronave que pegou fogo, eu caí, me machuquei bastante. Depois segui a minha carreira de piloto, voei em companhia aérea e acabei voando aviões grandes, aviões comerciais. Mas um dia, quando começaram a surgir os primeiros drones, lá em 2014, eu tive a ideia de que aquele pequeno equipamento podia servir para outras áreas, como a pulverização, que era um mercado agrícola que eu conhecia bastante por ter trabalhado em região agrícola. Então, lá naquela época, eu comecei a desenvolver uma aeronave de grande porte para a cultura de drone, que trabalha com peças muito pequenas. Então, a gente começou a desenvolver uma aeronave de grande porte, na época com 50 quilos, hoje isso até está fora da regulamentação. Na época não tinha regulamentação, e essa foi a primeira aeronave que a gente desenvolveu para fazer a pulverização de lavouras. Então, foi assim que iniciou a ideia da Arpac. Caramba, Eduardo, impressionante a sua história, viu? E vamos agora falar então da vantagem de usar o drone na pulverização, né? O que vocês avaliaram ali naquele momento? Era uma novidade até então, né? E o que traz aí de vantagem para o produtor? De vantagem para o produtor, ele traz a possibilidade de aplicar em áreas remotas, em áreas em que outros meios de aplicação não fazem tão bem, como contornos, perto de fios de luz, de cerca. E o drone traz uma excelente possibilidade para o produtor, que é de fazer uma aplicação localizada, que é uma coisa que não é possível hoje com aplicação terrestre, com tratores, e nem com aviões. Então, nós conseguimos com o drone mapear os locais onde as infestações acontecem, principalmente de ervas daninhas, e aplicar o produto químico apenas nessas áreas onde as infestações são encontradas. Esse tem sido o maior benefício encontrado pelos produtores hoje. E como o drone ele avalia que aquela região necessita de uma quantidade maior de produtos, ele também capta imagens, por exemplo? Como é que funciona essa detecção, né? De onde precisa, de onde não precisa? Esse processo é dividido em duas partes hoje. Inicialmente, nós fazemos um voo de imagem, então é um drone menor que carrega uma câmera. Essa câmera existem vários modelos, pode ser uma câmera com diferenças de infravermelho, câmera térmica, ou uma foto visível, que nós chamamos o RGB mesmo. Então, nós vamos tirar várias fotos da lavoura. Essas fotos a gente vai gerar um mosaico, e esse mosaico, através de inteligência artificial, nós vamos determinar o que é o cultivo que nós estamos vendo e o que não é esse cultivo. E aí a gente vai dizer que aquilo que não é cultivo é uma invasora. Claro que a inteligência artificial é muito calibrada para fazer isso de uma maneira muito assertiva. Então, através de imagens, nós determinamos o que não é cultivo, e aí o drone de pulverização vem e aplica só naquela área. Então, isso traz para o produtor uma redução muito grande nos custos de aplicação, porque ele está reduzindo a quantidade de produtos que são aplicados na lavoura dele. Sim, a gente sabe que os defensivos pesam bastante aí no custo de produção. E esses produtores são de todo o Brasil? Vocês atendem que regiões, né? Principalmente onde é que a demanda é maior? A Arpac hoje está localizada no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Goiás e em Mato Grosso. Esses produtores, eles são de diversos cultivos. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos atendido produtores de soja, de arroz e de milho. Em São Paulo, temos atendido muito o setor de cana-de-açúcar. Então, várias empresas estão procurando isso. Para cana-de-açúcar, tem um setor todo já estabelecido, uma estrutura já toda estabelecida para a gente achar essas manchas. Então, inteligência artificial já calibrada. Então, o setor sucroalcooleiro tem usado bastante os drones para pulverização localizada.
E em Goiás temos feito também com cana-de-açúcar e com milho, nos produtores lá interessados. Ô Eduardo, só uma curiosidade, né? Você está falando aí da atuação da empresa da ARPAC. O que significa ARPAC? ARPAC é uma sigla. Quando nós começamos a empresa, a drone é um nome comercial, mas a sigla dentro da ANAC é ARP, que é Aeronaves Remotamente Pilotadas. Então, como era uma aeronave de alta capacidade, nós fizemos a aeronave remotamente pilotada de alta capacidade. Assim nasceu o nome ARPAC. Ah, tá, entendido. Que eu deveria ter te perguntado isso lá na história da empresa, mas obrigada pela sua explicação. Vamos lá, então, agora mudando um pouquinho de assunto, com o dólar alto, né? Como fica aí o custo, né, tanto dos drones quanto desses serviços? Sim. No caso da ARPAC, a fabricação dos drones é feita no Brasil. Então, nós fabricamos aqui em Porto Alegre e agora em São Paulo também. Alguns custos ficaram maiores, no nosso caso, mas a maioria dos custos são feitos aqui no Brasil, das produções são feitas aqui, então nós não tivemos um impacto muito grande. Existem alguns custos como baterias, que ainda são trazidas de fora, e motores. Existem indústrias fora do Brasil que são especializadas nisso. No nosso caso, não teve uma influência muito grande, mas para empresas que precisam exportar drones ou peças da China, isso representa um aumento de custo, uma elevação bastante relevante no processo. Sim, então vocês fabricam os próprios drones que a ARPAC utiliza aí na pulverização, é isso? Exatamente, a ARPAC nasceu como uma empresa de fabricação de drones. E nós fomos entendendo, e no começo tinham muitas causas emocionais pelo acidente que eu tive. Mas, assim, com o primeiro e segundo ano, a empresa precisou entender qual o problema que resolveria. E a gente entendeu que a principal oferta da empresa deveria ser o serviço. Então, hoje nós temos um modelo de prestação de serviço em vários lugares no Brasil, mas nós continuamos fabricando para que o custo de operação, de escala desse serviço, continue baixo. Então, hoje nós fazemos a fabricação e a operação dessas aeronaves. Tem um caso engraçado agora, você falou de dólar, nós fabricávamos uma peça que é a hélice do drone, que precisa de bastante troca, porque ela tem que sempre estar com uma qualidade muito boa. Essa hélice ela era fabricada fora do Brasil, ela era comprada de um produtor estrangeiro. No começo da pandemia, com o aumento do dólar, e também com a falta de transporte, a indisponibilidade de transporte entre alguns países, nós ficamos algum tempo sem hélices. E nós começamos a produzir essa hélice no Brasil. E a maneira que o local que nós começamos a produzir foi em Santa Catarina, uma fábrica de quilhas de prancha, que estava parada também, porque na pandemia não estava conseguindo vender tantas pranchas quanto antes. Então, essa fábrica, que antes fazia só as quilhas, agora tem um contrato de 2 anos de hélice conosco. Então, a gente conseguiu trazer esse custo, domesticar esse custo, e hoje a gente está fabricando essas hélices aqui no Brasil. Ô Eduardo, mas esse drone que vocês produzem é para uso nos serviços ou vocês vendem esses drones para os produtores? Ele é exclusivamente para o nosso serviço. Então, nós não trabalhamos com venda de aeronaves, nós trabalhamos com venda de serviço em várias regiões do Brasil. Bacana, é uma forma aí também de driblar a alta do dólar, né? Fabricar o próprio drone. Exato. Bacana. E a empresa, falando aqui mais da parte empreendedora, a empresa te ajudou a superar esse acidente que você teve, Eduardo? Fala um pouquinho pra gente, né, sobre essa migração aí. Você era piloto, agora você pilota drone. Como a empresa te ajudou? Ajudou bastante, porque aquilo ali foi aquele acidente foi uma causa sentida muito na pele, né? Então, eu, de fato, entrei para a estatística dessa aviação de pequeno porte. A aviação agrícola, ela é responsável pela saúde dos cultivos do Brasil. Ela é uma parte muito importante da agricultura, a aviação, a aplicação de defensivos. Mas, em algumas partes, a aviação agrícola pode trazer riscos aos pilotos. Na parte de contorno, das partes mais perigosas, em terrenos mais montanhosos, o voo pode apresentar riscos para o piloto. Então, o que a gente consegue hoje com a ARPAC, e aí tem total ligação com a minha causa emocional, é fazer com que os pilotos não entrem naquelas áreas perigosas. Então, nós, inclusive, vamos lançar um serviço onde a gente consegue identificar as áreas onde os pilotos têm mais dificuldade de aplicar, então, onde a aplicação de defensivos, por causa dessa dificuldade,
acaba não ficando tão eficiente, e nós vamos conseguir aplicar com o drone nessas áreas já mapeadas onde os aviões não fazem, que acaba sendo também as áreas onde coloca o piloto, onde diminui a segurança da operação. Então, ajudou muito, né, com essa causa emocional, porque a gente consegue evitar hoje, uma escala, com o aumento dos serviços do drone, vai se evitar com que mais pilotos passem por esses tipos de problema que nem aconteceu comigo. Com certeza, uma ótima iniciativa. E como é que está o uso do drone aqui no Brasil, Eduardo? A gente cresceu muito nos últimos anos, vai crescer ainda mais? Quais são as expectativas? O uso de drones tem aumentado enormemente no Brasil. Nós não temos ainda um órgão que regule quantos drones de pulverização nós temos hoje aqui, mas a gente tem alguns dados já da ANAC de drones de mapeamento ou drones em geral que estão cadastrados aqui. Esse número tem aumentado enormemente nos últimos anos. Uma das maneiras que nós conseguimos saber qual é o aumento é medindo pelos buscadores de internet, como é que estão as pesquisas, e essas pesquisas têm quadruplicado anualmente dentro do Brasil. Então, cada vez tem mais agricultores e mais pessoal da agricultura interessado em drones de pulverização e drones em geral também. A agricultura tem se destacado no uso de drones no Brasil. Então, o drone é uma ferramenta que permite ao produtor olhar a sua lavoura de cima, medir a saúde da lavoura, com pouco uso de pessoal tendo que entrar em campo. Então, ela é uma ferramenta que propicia muito ganho de escala para o produtor nas análises e também no tratamento da sua lavoura. Eduardo, você falou aí de pessoal, né? A gente até noticiou aqui há uns dias atrás que lá na China, alguns drones estão fazendo já o plantio, substituindo aí cerca de 60 camponeses, né? Porque lá a população está ficando mais velha. Os jovens não estão se interessando tanto por esse tipo de serviço e os drones estão até substituindo essa mão de obra. Você acha que em breve essa moda chega aqui no Brasil também? O drone vai ganhar cada vez mais força no nosso meio rural, vai desempenhar outras atividades, talvez colheita, plantio? Acho que sim. Acho que o mundo de drones tem muita coisa por vir ainda. Eu costumo a comparar com um avião agrícola. Lá em 1950, quando ele começou, logo depois da guerra, quando ele começou a ser usado no Brasil, era uma pessoa sentada atrás de um avião de guerra ou um avião de instrução, um produto que, no caso, lá quando começou aqui no Rio Grande do Sul, era fertilizante, jogando fertilizante pela janela. Eu acho que o drone ainda está naquele passo ainda. Tem muito para vir de drone para ser feito no Brasil. A gente tem diversas tecnologias que estão sendo embarcadas em produtos, tecnologias para para plantar, para colher ainda não, mas para pulverizar a gente já tem, para analisar a lavoura a gente já tem também. E no caso da sua pergunta de uso quanto a pessoal, a gente encontra em várias regiões do Brasil a dificuldade do produtor rural de arrumar pessoal para trabalhar na lavoura. Então, o uso de drone vem a somar vem a ajudar o produtor a encontrar pessoas. Eu vejo que nos próximos anos, muitas empresas vão capacitar pessoal do campo para poder operar os drones. Então, não é que o drone vai vir a substituir as muitas pessoas que estão envolvidas hoje. É que essas pessoas que estão envolvidas hoje vão ser capacitadas e vai ter um ganho de escala com essas pessoas fazendo trabalhos com maior valor agregado, pessoas fazendo outros trabalhos, um produto de valor agregado. Então, uma pessoa, vamos pensar no caso de um pragueiro, uma pessoa que está caminhando e batendo pano na lavoura. Ele consegue hoje, com um drone, fazer esse trabalho 30, 40 vezes mais, de forma mais eficiente em um dia de trabalho. Então, eu acho que esse é o futuro do pessoal e do drone na lavoura. Vão ser pessoas mais capacitadas operando o drone. Legal. Eduardo, te agradeço muito pela sua participação. Se você quiser fazer mais alguma consideração e deixar os contatos da sua empresa, por favor, fique à vontade. Obrigado. Foi um prazer participar do teu programa aqui do canal AgroMais. arpacdrones.com.br. Lá no site a gente tem tudo e também em todas as redes sociais. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Volte sempre.